A palavra de missões, vamos aplaudir ao Senhor. Como falei para você, é um mês onde tanto tanto maio como junho, onde a gente tem muitas, se bem que o diácono Isaías não é novidade aqui para a gente, ministra sempre, ele, Sidney, uma turma aí ministra sempre com a gente, mas é um mês onde temos muitas novidades, né, de ministros, então que essa noite seja uma noite tremenda, né. Amém. Como é chamado casa de oração, a gente estende as mãos para cá de novo também, vamos abençoar. Ele já é abençoado, Deus. Já tem a tua bênção desde o dia em que Ele abriu o coração para ti. E nessa noite, Senhor, nós que também temos a bênção, os abençoamos. Escutamos tantas pessoas às vezes falar, já somos abençoados, como que não recebessem mais. Mas nós que temos a bênção, nós abençoamos mais. E nós abençoamos mais o diácono Isaías nessa noite. E declaramos que até aquilo que ele necessita, eu creio que já está vindo das nossas mãos agora. Nós o abençoamos e cremos que nessa noite, a bênção que nós estamos liberando para ele, já está voltando para a gente, porque essa palavra, eu creio, Senhor, que a tua palavra, ela sempre mexe conosco. Se não for assim, Senhor, tem algo errado conosco. Então eu creio que nessa noite, já nessa oração, o Senhor já está mexendo conosco. Quando o teu filho abrir essa palavra e fazer a leitura, Senhor, a sua igreja, Senhor, ela é mexida para algo maior. Nós já te agradecemos em o nome de Jesus, e o povo de Deus diz amém. Deus te abençoe, amigo. Amém, igreja? Vamos decolar? Mês de missões, e me foi dado a missão. A gente que serviu ao quartel, não tem como, né? A gente sobe aqui, lembra logo de quartel, não tem jeito. Falou de missão, falou de quartel. Não, Alexandre? Tinha um verbete que era usado lá na Brigada Paraquedista, né? Brigada Paraquedista, onde só tem brabo. Missão dada, missão cumprida. Nós sabemos que nem sempre, né, as missões que nos é dada, nós cumprimos. Mas há um processo. O problema é quando a missão é dada e você nem tenta cumprir a missão. E o Senhor tem nos dado uma missão. E Ele nos deu essa missão para que nós venhamos cumprir. E eu estava em casa pensando, eu até escrevi aqui a introdução, algo assim que foi vindo assim, ó. Eu falei, caramba, eu tenho que escrever isso, senão de repente pode ser que eu chegue lá no altar, como já aconteceu outras vezes, eu esqueça sobre a questão da missão. Eu pus assim, todos nós já nascemos com uma missão. Digamos que seja a primeira e principal de todas. Diga para o teu irmão, todos nós. Fala aí para o teu irmão aí, olha para ele. Todos nós já nascemos com uma missão. E aí eu coloquei aqui, né, digamos que seja a primeira e principal de todas. Qual é? A missão que todos nós temos é sobre a nossa vida. E sobre essa vida que nós temos, que é a nossa primeira missão, é cuidar da nossa vida. E cuidando de nossa vida, nós precisamos sobreviver. Porque tem até mesmo bebês que não chegam a nascer ou nascem mortos. Mas enquanto vivos, ao processo, né, de se desenvolver, crescer. E eu pus assim, temos vida, logo, como sobreviver a cada dia diante do que é nos apresentado em nosso habitat. Pois é onde crescemos, nosso habitat é o lar, né? É que começa a formar nosso caráter. Por causa das influências, né, da família ou familiar, tá? Aqui é onde, na verdade, tudo começa. Então,
A nossa missão começa em viver. Primeira missão que todo ser vivente tem. É a missão de viver. E viver já não é fácil. E diante dessa missão de viver e sobreviver, que sobreviver está em consonância com as situações que estão em volta de você, as coisas, né, que te envolvem, aí vem o teu habitar. Aí é que está o mistério e o segredo de tudo, irmãos. Porque o habitar é que vai, na verdade, formar ou designar e influenciar a formação do seu caráter. É por isso, pessoal, que muitas pessoas passam por coisas quando amadurecem, quando chegam ao momento da razão, né, que vai se desenvolvendo no decorrer do tempo, é que a coisa começa, ou ela tem um caminho mais tranquilo, digamos assim, onde ela projeta coisas e avança muito melhor, ou ela vai enfrentar muita guerra, muita luta, por causa do quê? Do habitar, o que a influenciou. Aí, a gente chega aonde com essa introdução? Em nós, igreja do Senhor. Porque cada um de nós temos passado por esse processo, e muitos estão ainda, os garotos aí, a garotada. E nós, hoje, vivendo com a mentalidade, né, o desenvolvimento do nosso caráter a cada dia, como igreja, nós temos um papel. E esse papel que nós temos como igreja é a sua, é a minha, é a nossa missão. A missão da igreja. Hoje nós, digamos, eu e você, cristãos, até porque tem aqueles que cresceram, se desenvolveram, mas até o momento não foram criados, alguns não foram criados no lar cristãos, e estão até hoje sem conhecer a Cristo. E outros foram criados e ensinados, trabalharam o caráter deles, mas infelizmente eles tomaram o seu rumo. Até porque chegou a certa idade, irmãos, que aquele filhinho querido do papai e da mamãe, ele vai falar, é isso que eu quero. E aí é forte. Eu lembrei agora um dia, o meu filho David, interessante, sempre, outro dia estava o pastor falando aqui sobre beijo, acho que não sei se foi o pastor Aguinaldo, e eu sempre tratei os meus filhos também, pastor, dando beijos até hoje, né? Até as meninas aí que criaram ali junto comigo, a gente sempre nos tratamos assim, dando beijos, né? Abraçando. Olha, irmão, chegou um certo dia, se um dia ele assistir essa pregação, ele vai lembrar. É o meu filho David, não é o Denis não, é o mais clarinho, é o fortão. O Denis é mais magrinho assim, igual a mim, o David já é mais, né? E aí eu chegando, né, para encontrá-lo, ele morando em Vilar dos Teles, aí eu fui dar o abraço e fui beijá-lo. Caramba, irmãos, aquele dia marcou a minha vida, porque quando eu fui beijar o cara, né, ele já grande, aí ele fez assim, o que foi, filho? Ô, pai, pô, não sou mais nenhum bebê não, não sou criança mais não, tipo isso, não sei se ele falou exatamente isso, mas ele recusou o beijo, e tipo assim, não sou mais aquele Davidzinho não. Irmão, naquela hora eu fiquei chocado. Mexeu com a minha estrutura. Eu falei, nossa. Assim, cada um tem a sua maneira. Tem filhos que vão casar e vai continuar beijando o papai e a mamãe. Mas no caso dele foi diferente, eu não esperava. Mas eu respeitei e assim foi. Porém, o outro moreninho, até hoje, quando ele chega aqui em casa, um dia você vai ver, ou de repente alguém já viu, e nós nos tratamos, nos abraçando e beijando. Até hoje. Né? Ele já tem a família dele, me deu uma neta. Então é só para trazer assim, né, um quebra-gelo para nós essa questão. Então, isso mexeu mesmo comigo, muito interessante. Então, nós como igreja, em nossa missão, temos que estar preparados, meus irmãos, para todo tipo de pessoas que vêm nessa missão. Como é
que você tem cuidado dessa sua missão, que foi a primeira que o Senhor te deu de cuidar de sua vida? Hoje você não só cuida de sua vida, que foi a primeira missão, como você que tem filhos, cuida de seus filhos e ensina seus filhos. E é na nossa casa aonde tudo começa também, com essa missão de nós cuidarmos de nós e daqueles que vão crescendo no nosso lar, o nosso habitat. Como é que as coisas são desenvolvidas dentro de nossa casa? Qual é a missão que nós temos cumprido, que o Senhor tem nos dado, de cuidar da nossa vida e de nossa casa? Como é que nós temos nos comportados? Nem sempre a gente vai cumprir a missão bem cumprida, bem perfeita, mas nós precisamos a cada dia nos consultar, olhar para nós mesmos e saber o que nós temos feito a cada dia, como nós temos nos comportado. Qual é a tua missão? Qual é a nossa missão? Todos nós temos uma missão. E a igreja tem a sua missão. Então, quando a gente entra na igreja, eu quero trazer aqui algumas passagens bíblicas e nós vamos decolar e assim a nossa mente vai trabalhando no conceito de missões. Amém, meus irmãos? O título dessa palavra, já que a gente tem o tema, né, que é missão, mês de missão, eu coloquei: a missão da igreja é com a visão de quem? De Deus. Quem anota, né? Não sei se hoje tem alguém fazendo anotações. A minha esposa sempre fica ali anotando tudo. Então, a missão da igreja é com a visão de Deus. Abra aí a sua Bíblia em Mateus 28. Mateus 28, nós estaremos lendo, né, a grande comissão. Assim está o título da minha Bíblia, né? 28, 16 ao 20. Deixa eu molhar aqui. Podemos ler? Diz assim, ó. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Gente, se você quiser aprender a ter uma boa dicção, falar bem, transmitir bem a língua portuguesa, leia a Bíblia. É forte, né? Bom, quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, olha só, vão e façam discípulos de todas as nações. Como? Batizando-os em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A igreja pode dizer amém? Amém. E no 20, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aqui já começa uma palavra muito rica para nós, onde recebemos uma missão, os discípulos receberam uma missão, né? Missão dada, missão cumprida, e eles receberam uma missão dada diretamente de Jesus. E tem uma parte aqui que ele fala, aqui no finalzinho, olha só que interessante, que quando fosse cumprir essa missão, né, de pregar, levar o evangelho a todos, deveria ensinar o seguinte: a obedecer a tudo
o que eu lhes ordenei. Ou seja, tudo aquilo que os discípulos aprenderam com Jesus, ele falou para os discípulos: ensine às pessoas, a todos os povos, aquilo que eu tenho vos ensinado. E aqui estamos nós, pessoal. Sabe por que nós estamos aqui? Porque Jesus falou com esses discípulos e eles fizeram o quê? Obedeceram. Seguiram verdadeiramente a missão que o Senhor lhes passou. E nós temos, pessoal, que dar continuidade a essa missão. Nós não podemos, pessoal, ser um crente só de vir à igreja, ir ao trabalho e chegar em casa, assistir TV, ter o teu dia a dia. Nós somos crentes. Diz para o teu irmão: você é crente em Jesus. Você tem uma missão, meu irmão. Entendeu? Nós precisamos continuar essa missão. E o Senhor, Ele falou aqui, ó. Olha só o que o Senhor falou no 18. Que foi dado a Ele toda a autoridade nos céus e na terra. E Ele diz para que uma das nossas missões, né, de apregoar, levar o Evangelho, seria, né, em todas as nações, e o que nós temos feito como igreja, né? Batizando-os. E ele fala, não é batizar igual muitos fazem. O ensinamento de Jesus para batizar é esse. Como? Batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim que tem que ser, não tem que inventar nada. Amém, igreja? Esse é o papel e a missão da igreja. E quando ele fala que foi dado a ele toda a autoridade, me chama a atenção também que tem um momento na Bíblia que o próprio Jesus fala, ali Marcos, Mateus também, que ele foi dado toda a autoridade a ele, e ele diz, que simplicidade do nosso Senhor, né? E às vezes a gente é tão altivo, né? Às vezes a gente é tão narizinho em pé, a gente se acha, a gente quer, né? A gente tem mais é que diminuir. Irmão, tu quer ser bem sucedido? Não tenta crescer não, diminua. Diminua. Baixa a guarda, é melhor. Porque você, quando diminui, você cresce. E aí ele fala que nós teríamos autoridade, né? Não só igual a dele, mas ainda maiores. Nós faríamos coisas maiores do que a que ele fez. A autoridade que estava sobre Jesus, ela está sobre mim, ela está sobre você. Você tem autoridade na sua missão de passar um doente e pôr as mãos sobre ele e repreendê-la. Você tem autoridade. Exerça a sua fé. Você tem autoridade sobre você mesmo de falar: doença, eu te rejeito, eu não te aceito. Eu não vou me prostrar diante dessa enfermidade. Enfermidade, você não vai me parar. Hoje é dia de estar na casa do Pai, eu irei. Porque aqui é o local de cura, onde o Senhor transforma e faz maravilhas. Eu lembro daquela passagem, né, que pegaram o cara, colocaram lá num jeito lá de carregá-lo, chegaram sobre o telhado, Jesus pregando, os caras loucão, né? A gente fala telhado assim, né? Porque, tipo, o nosso telhado é outro telhado, né? Como é que tá o telhado? Falando, né? Seu telhado, como é que tá a tua telha aí, irmão? O que tem entrado aí na tua telha, na tua cabeça, na tua cachola? O que você tem recebido nesses dias? E aí, eles abriram e colocaram aquele homem lá diante de Jesus. Não tinha como chegar, a multidão, né? Não dava para passar, eles arrumaram um jeito. Arrumaram um jeito e se chegaram diante de Jesus. E hoje, irmãos, aquele homem foi curado.
E hoje a gente é tão fácil chegar diante do nosso Deus. Mas sabe o que está acontecendo com a população, com a cadeia humana? As pessoas estão muito preocupadas com o teu bel prazer, elas estão preocupadas com a tua carne. O povo hoje, eles estão brigando por causa dos prazeres carnais. O que eles acham que tem que fazer ou não com o corpo deles, isso é deles, ninguém tem nada a ver com isso. Só que as pessoas esquecem de que nós somos templo do Espírito Santo e que um dia eu e você, todos aqueles sendo crente ou não, vai prestar conta desse corpo. Porque esse corpo pertence ao Senhor, Ele te emprestou para você morar nele, mas um dia você vai deixá-lo, porque ele do pó veio, ele para o pó voltará, mas o que habita nesse teu corpo é o Espírito, é o fôlego de vida que o Senhor te deu. Aí você quer dizer que você faz o que quer com o teu corpo? Continua fazendo, porque um dia você vai fechar os teus olhos, e a Bíblia diz que naquele grande dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Xalabalacantalabalacantaleia. Recha. Todos nós temos uma missão. Não importa qual é o teu clero, em que você crê ou deixa de crer. Um dia todos nós prestaremos conta ao Senhor. Disso aqui, ó. A nossa primeira missão, como é que nós temos cuidado? O que é, onde nós fomos envolvidos? Será que a gente vai aceitar tudo aquilo que veio lá de trás? Você precisa se levantar. Ficar preso ao passado não, porque o Senhor, Ele não te condena pelo passado não. O Senhor é aquele que quando você chega diante dEle, Ele é aquele que diz que joga fora, lança fora tudo, eis que agora é tudo novo. Então para de ficar preocupado com o passado, vamos olhar para frente, vamos seguir, vamos decolar. Alguma coisa aconteceu aqui, quem é que está no mesa aí? Eu estou sentindo que algo houve aqui no microfone, não sei se para vocês está bom aí. Para mim aqui ficou meio estranho, mas tudo bem. Vamos viajar agora um pouquinho à frente, em João 20. É forte, irmão, nós temos uma missão. Não podemos nos calar, não podemos parar, precisamos avançar. Deus quer te usar, Deus quer nos usar, a missão é nossa, é sua, é minha. Olha o que diz aqui em João. Se prepara aí, que quem tem a Bíblia, que às vezes a folha é um pouco... Mas tudo bem, você acha aí. João estava logo um pouquinho à frente. João 20, 19 e 21. 20, 19 e 21. Tá, eu vou ler aqui. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente, Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E aqui ele já vai falando. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Jesus, voltando ali àquele local depois de ressurgir, aparece aos discípulos que estavam com medo por causa do alvoroço na cidade, após morte de Cristo e ressurreição, e ele vem e aparece. O nosso Senhor, ele tem vivido entre nós, ele tem morado em nós. Nós somos a habitação do Espírito Santo. E eu acho lindo que
Jesus deu um sopro sobre eles. É como se eles estivessem temerosos, ele chegou e sai medo, sai temor e tremor. Vão, façam discípulos, leve a palavra, porque eis que te dou o fôlego, o Espírito Santo, que vos conduzirá em tudo. O que eu coloquei aqui? João dá exemplo de sua obra missionária e abençoa seus discípulos, né? Jesus dá exemplo próprio Jesus, né? Dá exemplo de sua obra missionária e abençoa seus discípulos para pregar e perdoar. Que coisa maravilhosa! Uma das primeiras coisas que o Senhor Jesus deu como missão para aqueles discípulos: vão, preguem a palavra, cumpram essa missão, porque eu, o Senhor, estou dando a vocês o Espírito Santo. Antes, no Antigo Testamento, as coisas relacionadas a Espírito Santo, presença de Deus, quem estuda a Bíblia, né, que se aprofunda um pouquinho sobre esses conceitos, sabe como que funcionava antes de Jesus. Agora, em Jesus, ele traz para os discípulos algo inovador, algo tremendo. A presença de Deus acabou de ser assoprada, acabou de ser colocada, sabe, dentro dos discípulos. E ele diz: vão. E o Senhor continua falando conosco: vão, vá em frente. Não pare, não fique preocupado só com a tua vida. Você precisa cumprir missão. Amém? E ao pregar, levar a palavra, ele diz algo tremendo: discípulos, aprendam a perdoar. Isso é muito forte. Às vezes, irmãos, nós na caminhada falhamos, irmãos. Nos atropeçamos, falhamos, às vezes feio, erramos. Porque lá em Gálatas diz que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Essa guerra você vai ter até Jesus voltar. E na nossa caminhada, ou até mesmo antes de ser cristão, a gente pecou, falhou, errou. Mas vem cá, por que muitas das vezes a gente fica apontando o dedo para o irmão e dizendo que ele pecou, que ele errou? Se o próprio Senhor nos ensina, quando Ele nos dá a missão de levar a palavra, é perdoar. Porque quando nós estamos indo cumprir uma missão, nós encontraremos toda sorte de pessoas. É por isso que nós temos que estar preparados nessa missão. E aí a gente vai chegar lá, quando aquele ou aquela te contar a problemática, o que fez ou deixou de fazer, você vai levar para o teu coração? Tu não vai cumprir a sua missão que o Senhor te deu. E muitos, infelizmente, além de não cumprir a missão, fica na beira do caminho. Mas o Evangelho não para. O Evangelho de Cristo, ele continua. Mas o Senhor tem nos ensinado a cumprir a missão. E como cumprir a missão? Você precisa estar, sabe, ocupado com a presença do Espírito Santo. Não é assim de qualquer maneira. Mas ele já está em você. O problema é que muitas das vezes a gente se desliga tanto nas coisas espirituais e estamos só preocupados com as coisas carnais. E aí, quanto mais a gente deixa de se achegar nas coisas espirituais, mais a gente se aproxima das carnais. Então, quando você vai cumprir missão, tu tem problema. Porque você é aquele que não está nem aí. Ah, vem à igreja, né, vai ali. Mas como é que está a sua missão de vida? Como é que você está? Você precisa se levantar, meu irmão. É tempo de se levantar. Isso não é um julgamento, é um ensinamento. É uma palavra de ânimo, de que você pode. Porque Deus tem algo a cumprir na sua vida.
Amém? Que coisa linda e maravilhosa. Então, os discípulos precisavam entender isso, que ao chegar a cumprir uma missão, eles iam ver coisas, e era necessário perdoar. E detalhe, se não perdoasse, eles também não seriam perdoados. É na palavra, irmãos, que a gente às vezes tem algumas revelações, né? A gente fica assim, nossa, é por isso, é por isso, é por isso. A Bíblia, ela é o nosso manual, irmão. Segue o que está escrito. Se você falhar, você tem um justo juiz que julga a sua causa. Mas não é para você se prostrar e desistir ou retroceder. É para você se levantar em Cristo e seguir. Porque a Bíblia diz que houve um homem chamado o coração de Deus, segundo o coração de Deus, que olhou de sua janela, desejou, consumiu e pecou. Mas esse homem, quando foi levado a ele, sabe, a visão de que ele havia errado, ele não contestou, ele se prostrou e falou: Senhor, pequei contra os céus, me perdoa. Só que às vezes, nós queremos carregar o pecado e o nosso erro nos peitos. Um irmão vem falar, você não quer ouvir e nem dar ouvido. Você já quer brigar com o teu irmão, quer arrumar problema, mas não quer abrir o teu coração e deixar Deus te conduzir, te usar. Amém? Então nós precisamos estar preparados para a missão que o Senhor tem para nós em todo o tempo, em tudo aquilo que Ele quer como comprometimento daquilo que tem para cada um de nós. É preciso perdoar. Aí aqui eu vou entrar agora em uma passagem que fala de um cara que sofreu muito, que foi chamado para cumprir uma missão, ou seja, várias missões, que deixou vários inscritos na Bíblia para nós, e que muitas pessoas tomam referência dele porque ele sofreu na pele tudo que eu e você sofre, muitas das vezes, e que sofremos, que é o apóstolo Paulo. Vamos ali em Atos 13. Atos 13, do 1 ao 3. Às vezes a gente guarda no coração, né, alguns problemas, algumas situações que acontecem como igreja, corpo de Cristo. Aqui são várias pessoas com características diferentes, pessoas que nasceram em cidades diferentes da outra. Nós estamos aqui em comunhão, em comunidade, em unidade, mas muitas das vezes há desentendimento entre um ou outro, como aconteceu com vários discípulos. Mas nós não podemos deixar isso entrar no nosso coração e nos parar. É preciso se reconciliar, se perdoar e seguir. Amém, meus irmãos? Esse é um segredo para nós, para mim, para você, para nós. Não guarda no coração não, irmão. Vale a pena não. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que se nós fizermos tudo, sermos tudo, mas se nós não tivermos amor, de nada serve. E o amor, ele está ligado ao que tem influenciado o nosso cérebro, o nosso coração. Então, sabe, faça aí uma limpeza, coloca aí nesse arquivo aí um programa aí de limpeza, né? Aquela vassourinha assim, ó, porque você vai ser livre, você vai ser muito mais feliz assim. Fica preso a isso não, amém? 13, eu falei, Atos 13, bem aqui, a missão de Barnabé e Saulo. Olha o que diz aqui, ó. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém,
que fora criado com Herodes e o tetrarca e Saulo. Aqui o apóstolo Paulo ainda estava sendo, não sei se alguma outras Bíblias está o nome diferente, eu creio que não. Ainda está chamando aqui de Saulo. Enquanto adoravam, olha que coisa tremenda para o ensinamento meu e teu. Enquanto esses caras aqui adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, olha só que coisa tremenda, irmãos, separem-me Barnabé e Saulo para a obra, ou seja, para a missão, a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os... Está como aí na sua Bíblia? Despediram? Algumas está enviaram, né? Despediram, enviaram. Não foi por acaso que haviam neles uma unidade e busca com Deus. Olha o que eu falei aqui antes. Ao ser chamado, eles se encontravam em oração e jejum. Esse é o combustível do crente. Irmãos, deixa eu colocar um parênteses aqui. É forte isso, que o pastor me permita com todo respeito. Mas, irmãos, se a igreja estabelece um dia de oração, por que você não vem pelo menos um dia de oração? Outro dia eu vim à oração, eu chorei por dentro. Foi marcada uma oração onde só tinha eu, depois chegou mais uma pessoa ou duas. Sabe por que eu chorei por dentro? Não é porque eu estava julgando ou condenando ninguém, não. É porque eu sei o quão importante isso é para você. É combustível, irmão. Se um carro ou qualquer veículo que funciona a motor, tem outras coisas aí que estão fazendo aí para o motor funcionar. Mas, de qualquer forma, pode se chamar de combustível. Combustível não está ligado só à questão do petróleo. Tem outras maneiras também de se falar combustível. O nosso combustível é oração, pessoal. Nosso combustível é jejuar, é orar. Se você não é muito de jejuar por causa de algum problema que você tem de saúde, tudo bem, mas orar... Olha só, cara, a gente vai falando assim, né, pastor? As coisas vêm vindo. Eu divulguei outro dia e coloquei mandei para algumas pessoas, nossa, já são 21 horas, me perdoem, 21 horas, meu Deus. Que coisa tremenda. Cientista, eu tenho acompanhado algumas coisas de cientista, tá? Para entender um pouco esses caras. E aí colocaram lá, uma das coisas que os cientistas entenderam é que a pessoa que se ajoelha para orar, ela adquire um elemento químico dentro do seu corpo, que agora eu não lembro o nome desse cara, que traz vitalidade, vida e força para essa pessoa. Essa pessoa é diferenciada. É por isso que os crentes são diferentes. E ele falou que nós nos ajoelhamos para orar. E ele falou que basta tão somente você se ajoelhar e ficar ali concentrado, parado, quieto. Só o fato de você se ajoelhar, você já produz essas enzimas, esse processo químico em seus órgãos, né, seu organismo, que te dá, sabe, vitalidade em você, que te traz saúde. Olha que coisa tremenda. Cientistas que falaram isso. E às vezes o cara nem é crente e ele tem que falar, não tem jeito, é ciência. Não tem como escapar disso, ele tem que falar. E muitas das vezes a gente é crente, tem oportunidades de estar nos ajoelhando, nos prostrando ao Senhor, e nós não fazemos isso. O crente, ele precisa ter marca. E uma das marcas é essa, lá no joelho. Que lá nos antigos falava, né, de cara para o pó, né? Então,
eles estavam orando. Eu creio que eles estavam de joelhos orando, falando com o Senhor. E justamente nessa hora em que eles estavam se consagrando e consagrados ao Senhor, veio o quê? A missão. Eles disseram, o Espírito Santo, Barnabé e Saulo pediu para que Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado, ou seja, fale com Barnabé e Saulo que eu vos estou chamando para uma obra, uma grande obra. Assim, depois de jejuar e orar, ainda respeitaram, né? Eles a terminarem de orar e jejuar, ali, aquele momento ali, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. É no momento em que a gente está se consagrando ao Senhor que vem coisas para nós avançarmos e fazermos maiores, coisas maiores. Coisas maiores virão, é assim, milagres acontecerão. Você não imagina o que Deus tem para você. É isso. Deus tem coisas lindas e maravilhosas para você. Tem que haver uma busca para o preparo da missão. Deus tem missão para você. Se prepara, busque, porque Deus vai cumprir coisas grandes e tremendas que você nem imagina. Só que muitas das vezes a gente acha que a nossa missão é estar se preparando para ir muito lá para fora, ok. Mas, às vezes, a gente não se prepara para a missão dentro do nosso lar. Com a missão do vizinho da direita ou da esquerda, com a nossa missão com aqueles que nos rodeiam, seja na escola, na faculdade, até porque a faculdade hoje está impregnando coisas contrárias à missão de Deus, trazendo a missão do inimigo, e muitos estão caindo. E nós, crentes do Senhor, aqueles que precisam estar cheios do Espírito Santo, para chegar nesses lugares, colocar o pé ali e declarar que essa terra é do Senhor, somos envolvidos facilmente e ficamos mais uma vez na beira do caminho. A missão da igreja deve ser fundamentada na pessoa de Deus. Irmãos, a sua missão deve ser fundamentada na pessoa de Deus, não é em outro, só Ele, só existe um Deus, um Senhor, um Deus todo-poderoso, aquele que reina e que vive para toda a eternidade. Nós precisamos não só precisar do Senhor, é diferente. Você precisar de algo, eu preciso tomar a água. É diferente de você depender dessa água. Você não vive sem ela. Se não tiver essa água, você vai secar, você vai morrer. A água é a palavra, a água é o Espírito Santo. Se encha da palavra. Aí você vai decolar. A dependência deve ser na fé em Cristo Jesus, no nosso Deus Todo-Poderoso. Devemos trabalhar mais, eu até coloquei aqui, né? E questionar menos as nossas razões. Cuidado com a razão. Nós temos o direito de racionalizar e devemos, porém, a razão ela deve estar na base de Deus, nos conceitos de Deus, porque senão a sua razão pode não estar na consonância da razão de Deus, até porque a Bíblia diz que se nós perdemos, nós vamos ganhar, e se nós ganharmos, aí é que a gente perde. Então a matemática dos céus não é a matemática do teu concurso, ou lá na tua faculdade, na escola, não. Amém? Fazer missão é um compromisso de todo crente em Jesus. E isso começa principalmente em nossa casa. Vou correr um pouquinho aqui para a gente avançar. Eu vou ir para o final, para a gente não passar muito tempo. Tinha aí mais uma palavra, mas não vai mudar muita coisa.
Vamos ler só 1 Tessalonicenses, só uma parte aqui bem rapidinho, para falar um pouquinho das aflições de Paulo, só para a gente não fugir um pouco. 1 Tessa 2, 1 e 2, bem pequenininho. Só para não fugir do que eu falei aqui do apóstolo Paulo, que é aquele que eu peguei como referência, né, em Atos, da missão dele. Ele saiu para cumprir uma missão, amém? Ele não foi chamado para uma missão, Paulo, junto com Barnabé? Olha o que aconteceu nessa missão dele aqui. Eu ia falar outras coisas que ele agradeceu, o pessoal de Tessalônica, pessoal que cumpriram a missão bem cumprida. Vocês depois podem ler no capítulo 1. Aí aqui no 2 ele diz assim: irmãos, vocês mesmos sabem que a vista que lhes fizemos não foi inútil, acho que falei errado, né? Que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Apesar de termos sido, olha só, maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita provações, grande combate. O cara foi chamado, irmãos. Ele venceu, combateu um bom combate, preservou a carreira dele e guardou a fé. Mas ele passou provações difíceis. Você tem sido provado? Você tem passado por provações? Pois eis que te digo, essas provações são para você ser aprovado e não para você ser reprovado. E se em algumas dessas provações você vê que foi reprovado, é tempo de você se voltar e começar tudo de novo, se for o caso. Mas não pare e não desista. Põe a tua casa em ordem. Mateus 24, 14, para a gente fechar. Volta lá em Mateus. Para a gente fechar. Geralmente é até 9h30 por causa do nosso horário, mas eu não gosto de demorar muito, meus irmãos. É tremenda essa passagem aqui, para a gente fechar com chave de ouro essa missão nossa. Diz assim, 24, Mateus 24, versículo 14. Mateus 24, versículo 14. Diz assim, a minha Bíblia ela tem algumas coisas um pouco diferentes, tá, irmão? Mas no final dá tudo certo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim virá após o evangelho ser pregado em todo o mundo e nações. Deixa eu falar um negócio, irmãos. Eu, com os meus 53 anos de idade, nunca presenciei um tempo como o tal tempo que estamos vivendo. Tempos onde as coisas estão indo de vento e polpa, há muitas perseguições da igreja. E nós precisamos estar preparados para encarar a nossa missão, sabe, entendendo que não é para nós temermos, mas é para nós crermos que no meio de todo esse alvoroço que o mundo está vivendo, somos nós que o Senhor quer usar para cumprir a boa missão, não deixar de pregar o evangelho de boas novas, porque quando o mundo todo ouvir, quando todas as nações tiverem ciência de que Jesus Cristo é o Senhor e que todos devem reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador de suas vidas, então virá o fim. Irmãos,
É tão pouco tempo que a gente vive aqui na terra, a gente fica querendo tanto tesouro, tanta prata, tanto ouro. Para tão pouco tempo que a gente vai viver, nós podemos ser felizes com o que nós temos, irmãos. Seja feliz com o que você tem, continue trabalhando, lutando, galgando, avançando, mas seja feliz com o que você tem. Não fica cabisbaixo, achando que o irmão da direita é melhor do que você, porque a casa dele é linda, o carro dele é lindo. Não! Porque muitas das vezes o cara tem muitas coisas exteriores que tem valores, mas não tem o que você tem no teu interior, que vale muito mais. E aí você está preocupado com o exterior. E às vezes você tem muito mais valor do que ele ou ela. Em nome de Jesus. O Senhor não te sustentou até aqui? Ele continuará te sustentando. Se você tiver de possuir alguma coisa, o Senhor diz que se nós buscarmos Ele, em primeiro lugar, essas e outras muito mais coisas vos serão acrescentadas. Então continua na tua missão, em tempo e fora de tempo, tendo ou não tendo, em abundância ou em escassez. Em nome de Jesus, se levanta, vai em frente, cumpra a tua missão. Pelo amor de Deus, não fica para trás na beira do caminho, se achando um coitadinho, tadinho de mim. Não! O Senhor te deu autoridade. Você não está conseguindo ter autoridade sobre ninguém, não? Então, tem autoridade sobre você. Eu posso, eu consigo, eu vou adiante, eu vou conseguir. Está difícil, está dando tudo errado, mas eu vou avançar, eu não vou parar, eu vou enfrentar. Essa doença vai sair, ela não vai ficar. Eu vou em frente, porque Deus é comigo. Se levanta, igreja do Senhor. O tempo não é fácil para ninguém, os dias são maus, mas é você que Deus quer usar para parar muitas coisas que estão se levantando e o evangelho da salvação ser cumprido. É comigo, é com você. Mas aí muitas das vezes a gente fica parado, prostrado, deixando a banda passar. Não! Deus é contigo, irmão, se levanta, tenha coragem, seja valente, corajoso. Se levanta no nome do Senhor Todo-Poderoso, como Davi, um cara pequenininho, franzininho, que ninguém dava nada. O gigante estava tirando onda com o exército. Os irmãos de Davi estavam lá, caramba, meus irmãos, os caras brabão. Eu aqui, o pequenininho, franzininho, cheguei lá, ué, quem é esse cara aí? É assim que a gente tem que fazer com a nossa vida, irmão. Está com problema? Está com situação difícil? Chega para esse problema aí, não fala que ele é teu não, que muitas das vezes, pastor, a gente proclama coisas para nós. Ah, eu tenho isso. Ah, eu sou isso. Ah, eu estou assim. Nem foi no médico, não foi diagnosticado nada, já começa a dizer que você tem isso, tem aquilo outro. Em nome de Jesus. Dá um basta nisso. Repreende esse mal. Em autoridade no nome de Jesus. Eita glória. Bota esse negócio para fora aí, ó. Sai em nome de Jesus. E se levanta, irmão. Você vai ver o que Deus vai fazer com você. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua casa. Você vai ver o que Deus vai fazer onde tu colocar a planta dos teus pés. Aonde tu chegar, o povo vai falar: eita glória, esse ambiente aqui está diferente. Esse irmão, quando ele está aqui, o negócio aqui fica diferente. Algo aqui que eu não estou entendendo. O que esse irmão tem? Sabe o que esse irmão tem? É a presença do Senhor. Ei, Jesus, se deixar eu nem paro mais aqui, eita glória, mas a gente tem que terminar, Senhor, obrigado Deus, obrigado Senhor. A igreja do Senhor nesses dias, não só nós aqui, mas em todo canto da terra, precisa se levantar em nome de Jesus, colocar para fora tudo aquilo que é ruim, que não presta, e se levantar no nome de Jesus, e seguir em frente cumprindo a missão do Senhor. Vamos ficar em pé? Oh, Jesus, pastor, eu já cumpri minha missão. Me foi dada uma missão. Missão dada, missão cumprida. Eu espero que eu tenha cumprido uma boa missão, irmão. Eu preciso de você. Diz para o teu irmão aí: irmão, eu preciso de você, irmão. Pastor, eu preciso do Senhor, pastor. Nós precisamos uns dos outros. Se nós nos unirmos, comprarmos a causa dos nossos irmãos, ninguém nos derruba, irmão. Ninguém nos para, porque juntos
nós somos mais fortes.